Aleluia. Aleluia. Eu gostaria de, Pai do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar, proteger e guardar todas as famílias. Eu queria deixar uma palavra que não seja cansativa, que se encontra em Números, capítulo 20 e o versículo 7 adiante, que diz: O Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e junta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e fala a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água, assim lhe tirará água da rocha, e dará a beber a congregação e os animais. Aleluia, Deus. Nós vemos aqui uma passagem muito bonita de Moisés, e eu fico feliz quando eu olho para essa passagem. Essa passagem de Moisés, a gente lembra que quando nós estamos nos caminhos do Senhor e nós fazemos as coisas que o Senhor ele nos dá a alegria de fazer, de concluir, e eu olho para a situação de Moisés. Moisés conduzindo um povo pelo deserto, olhando lá um pouquinho mais para trás, no versículo 4, que o povo, ele apertava Moisés, e chegando ali, a Miriam já morreu, foi sepultada, mas aí o povo, ele apertava Moisés, apertava Arão, e era muita gente. Hoje a gente vê um governo de uma nação, vamos dizer, o Brasil, que é um país imenso, grande, com um número alto de população, um governante. Mas esse governante, ele tem os seus ajudadores, ele tem no Congresso, ele tem cada estado, vários ajudadores, cada um trazendo uma novidade, trazendo uma junção para ele, para que aquilo dê certo. Moisés não tinha esse privilégio, né? Moisés tomava conta daquele povo, e era um povo totalmente duro, né? E tudo murmurava, porque ele não entendia que ele estava atravessando aquele caminho, e ali tudo era movido por Deus. Deus, ele que era na vida de Moisés. Então aquele povo, eles não queriam entender. Eles queriam chegar na terra prometida, de boa, tudo tranquilo.
Mas ali no versículo 4 ele diz assim: e por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau, lugar onde não há semente nem de figo, nem de vide, nem de romais, nem de água para beber? Imagina a situação de Moisés, com aquele povo todo acelerando, pedindo, querendo, né? Que ele trouxe aquela responsabilidade de dizer: eu vou tirar vocês da mão de Faraó, vou levar vocês para uma terra que manda leite e mel, vou dar a vocês uma vida diferente, vai mudar essa situação, vocês vão deixar de ser escravo, vai viver para Deus. E aquele povo ali, ele estava no pensamento que tudo era maravilha, né? Que tudo estava bom. Então, eles queriam novidade. E Moisés, apertado daqui e dali, faltou essa falta de água, como outras coisas faltavam, e Moisés correu para os pés do Senhor. Mas veja como nós somos falhos. O Senhor, ele fala para nós de uma maneira e nós fazemos no mesmo instante diferente. O que foi que Deus falou para Moisés? Ele disse a Moisés: o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara e junta a congregação, tu e Arão teu irmão. Veja, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água, assim lhe tirará água da rocha, e dará a beber a congregação e os animais. Se Moisés tivesse feito dessa forma, Moisés já havia apertado tantas e tantas vezes, né? Um momento tão difícil, né, para Moisés. E nós sabemos que era difícil demais para Moisés, né? Muito difícil. Então Moisés, ele falou diferente. Ele chegou e ele disse assim: então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniu a congregação diante da rocha, e Moisés disse: ouve agora, rebelde, porventura tirará água desta rocha para vós? Tem nada a ver que Deus falou para ele, né? Nada a ver. E nós pagamos um preço muito alto quando nós não escutamos, não fazemos aquilo que Deus nos ordena. Moisés passou despercebido. Um momento entristecido, irritante, e ele falou diferente. E por aquele momento que ele falou, e Deus não deixou de amparar o povo, nem a ele. Deus não deixou. Deus entendeu que era um momento de aflição, era um ser humano. Porque perfeito, sem erro, imaculado,
Jesus. Esse suportou e suporta todas as coisas do nosso sofrimento, das nossas dores. Jesus, ele não tem nem igual, porque Jesus é primeiro na minha vida e na sua vida. Quando você convida Jesus para você, a margem de erro diminui, ela não cessa. Não cessa a margem de erro do ser humano, mas ela diminui. Aquilo que você fazia aceleradamente, você pensa, e se você tem um bom senso, você diz: Senhor Jesus, fica aqui pertinho de mim, conversa comigo, Senhor, se isso aí que está no meu pensamento, que eu fizer, vai dar certo. Então, ele alegrando o teu coração, e está dizendo que você pode fazer. Mas se ele entristecer o seu coração, ele está dizendo que não é o momento. Então, Jesus, ele é dessa forma. Mas Moisés, por ele ter falado o que ele falou sobre rebelde, porventura sair água dessa rocha, então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. Então saiu muita água e bebeu a congregação e os seus animais. Mesmo ele fazendo algo que Deus não mandou, Deus não desamparou Moisés das suas palavras. A rocha abriu e todo mundo foi servido abundantemente, porque quando o Senhor ele dá algo para mim e para você, ele não dá nada limitado, ele dá com alegria. Como seria bom que você fizesse isto também, desse com alegria na casa do Senhor o seu louvor, a sua adoração, a parte que toca no seu coração, você levar com grande alegria e dizer: Senhor, estou te devolvendo, Senhor, essa parte que tocou no meu coração, e eu estou muito feliz. Não importa o que você está levando para o Senhor, mas importa que o seu coração se encha de alegria. Tanto faz você levar 1, como 2, ou 3, ou 4, mas o que você fizer, faça com alegria para o Senhor. Com muita alegria. Porque com muita alegria o Senhor, ele te conduz pelos caminhos bons. Com muita alegria ele olha para mim, olha para você e diz: filho, estou contigo. Muito bom quando o Senhor diz que está com nós, do que a gente dizer que está com Ele. Porque muitas vezes nós, ser humano, dizemos assim: eu estou com o Senhor. Está tudo errado, mas eu estou com o Senhor. Não. Por muitas vezes está fazendo algo errado. E eu ou você pode dizer: eu estou com o Senhor. E precisa saber se o Senhor está conosco. Pela nossa rebeldia, pelo que nós fazemos, pelo que nós achamos que está escondido. E diante da face do Senhor, nada se esconde. Diante da face do Senhor, é impossível se esconder alguma coisa. Porque o Senhor, Ele cuida. O Senhor, Ele sabe da necessidade
O Senhor, quando Ele olha para mim e para você, Ele já sabe o nosso pensamento. E eu vou te mostrar como a gente não consegue, né, esconder nada do Senhor. Hebreus 4, 12 e 13, ele diz assim, ó: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e dá juntas e medula e apta para decidir os pensamentos e intenção do coração. A palavra do Senhor é bonita demais. Aí o 13 ele diz assim, ó: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Ante todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele quem temos de tratar. Então, não tem nada escondido perante o Senhor. Às vezes dá um jeitinho, a gente dá um jeitinho, dizendo, não, vou fazer, ninguém está vendo. Mas o Senhor está dizendo, eu estou vendo você, meu filho. Ah, eu estou vendo você, minha filha, eu estou vendo. Eu estou vendo o teu coração, o que está acontecendo. O que a tua mente está maquinando. O Senhor conhece cada um de nós. Então Moisés, proceder para a gente ir adiante, senão termina ficando muito tarde. Aí diz assim, o versículo 11. O versículo 11 a gente já leu, é onde Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha. O 12, ele diz assim, ó: e o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não creste em mim, para me santificaste diante dos filhos de Israel, por isso não introduzirei esta congregação na terra que lhe tenho dado. Só por causa daquele erro. Moisés não conseguiu entrar na terra prometida. E depois o Senhor levou Moisés ao alto e disse, olha, está vendo aqui a terra que eu te prometi? Ele viu só de longe, né? Então, o Senhor é maravilhoso. Não brinca com as coisas do Senhor, porque Ele cuida, Ele sabe da minha necessidade e da sua necessidade. E para nós encerrar, Ele diz assim, estas são as águas de Meriba, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou nele. Então, de tudo que aconteceu, o Senhor santificou o povo com maravilhas, né? Não faltou nada ali, né, naquela trajetória, né? E o Senhor, Ele não falha. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Ele não é igual eu e você. Os pensamentos são diferentes. Então, eu gostaria que você, neste momento, fechasse os seus olhos e unisse a sua fé com a minha, para que nós possamos orar pelos nossos erros, pelos nossos acertos, pelas nossas famílias, pela família dos nossos companheiros que trabalham, que vivem conosco, para que nós possamos se alegrar. Ore comigo. Senhor Jesus de Nazaré,
Pai de infinita grandeza. O Senhor é santo, é poderoso, a sua graça é infinita. Meu Deus, que o Senhor possa suprir todas as necessidades daquele que tanto necessita, tanto procura a sua face. Meu Deus, que o Senhor venha suprir as necessidades, abençoando, protegendo, para que a margem dos nossos erros, Senhor, venha diminuir diante de Ti, Senhor. Para que a nossa casa possa se juntar a Ti, os nossos filhos, a nossa esposa, meu Deus, os nossos companheiros de trabalho, os nossos companheiros que nós conhecemos no dia a dia, aqueles que estão, Senhor, ao nosso lado, Senhor, aqueles que estão se preparando para levar a sua palavra adiante, aqueles que já têm, Senhor, um legado na sua palavra, aqueles que juntam, Senhor, que junta com o seu povo, meu Pai. Visita todos os lares, visita os hospitais, visita aquelas margens, Senhor, de guerra, país duro. Meu Deus, quantas famílias estão sofrendo neste momento, mas o Senhor é o bálsamo da cura. Visita, Senhor, os inocentes, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Inscreva-se no meu canal, Pedro Malaquias, a oração da madrugada, e que Deus te proteja, te guarde, te dê alegria no seu coração, e que toda a sua família seja guiada pelas mãos do Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.